Nossa boa noite a todos. A paz de Jesus nos envolve e fortaleça sempre. Uma alegria a gente estar participando dessa conversa amiga, né, que a gente fala sobre a doutrina, né? A gente não tem essa capacidade toda, que o Davi colocou algumas coisinhas aí a mais. Mas a gente tem muita alegria em participar e aprender também, porque o aprendizado ele é constante. Então, se alguém não conhece nada e ouvir pela primeira vez, depois continuar, ótimo. Se a pessoa não quiser, é opção da pessoa. Então, a gente deve estar num lugar que a gente se sinta bem, que a gente tenha prazer de estar, e para a gente aprender. E a doutrina espírita tem essa característica. Ela nos acolhe, ela nos abraça, ela nos adverte, ela traz ensinamentos importantes. E cada vez que a gente vê uma mensagem, ou lê uma página, ou uma questão das opções várias dos livros, parece que a gente está vendo a primeira vez. A gente sempre vai, à medida que a gente vai estudando, sempre vai ter uma coisinha a mais para o aprendizado. Primeiramente parece difícil, mas nós temos a condição de estarmos aqui encarnados para o nosso aprendizado. É condição de cada um de nós. E é importante a gente aproveitar esses momentos de reflexão para a gente fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Talvez a gente não consiga aquilo que a gente gostaria, mas sempre que a gente tem a oportunidade de começar, a gente começa. Se cair, a gente cai, levanta, toca para frente. Quem está medindo a nossa condição, as pessoas medem da maneira como elas acham. Podem censurar, podem criticar, mas depende daquilo que a gente está dentro do nosso coração. Qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso objetivo? A gente não vai acertar sempre. Muitas vezes a gente não fala assim, eu não falo mal de ninguém, mas se a gente pensar, é como se estivesse, né? Porque pensamento é vida. Então, nós temos que estar sempre presentes, agradecer a oportunidade e fazer a nossa parte, né? Então, dentro desse contexto, esse tema nós escolhemos, deixar aí vir as minhas criancinhas, está dentro desse capítulo, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E a passagem que Jesus, apresentada a Jesus, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos capítulo 10, de 13 a 16. A gente não tem a capacidade assim de falar de improviso, então a gente sempre escreve ou copia o que a gente quer falar. Então é dessa forma que a gente trabalha. E a gente vai colocando e fazendo as observações que a gente já conseguiu perceber. Lógico que cada um vai fazer as observações que já tem a capacidade de entender, né? Mas o importante é que a gente está aprendendo junto. Isso é muito interessante, a gente estar aprendendo junto. Então, o que ele lembra para a gente aqui, que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Jesus, na sua sapiência, ele veio nos ensinar como agir, como fazer a nossa atividade. E aproveitava todas as oportunidades para fazer as suas colocações, para trazer o ensinamento. Então, tudo era motivo para Jesus colocar para nós um aprendizado. Porque o tempo dele fazer esse roteiro não era muito longo, então ele tinha que aproveitar todo o momento para colocar alguma coisa, para depois nós irmos, à medida do nosso aprendizado, a gente ir praticando. Muitas vezes a gente não liga, a gente não dá o valor, mas temos que entender que a mensagem ela é sempre um roteiro seguro para a nossa caminhada. E que a gente procure olhar, procure entender, mas
faça de acordo com o nosso entendimento. Mas preocupemos-nos, sim, em fazer o melhor. Isso a gente deve ter na mente. Preocupar em fazer o melhor. Não vai ser o melhor do que o outro, não importa. Fazer o melhor para nós, da condição que a gente tem. Às vezes a gente vê pessoas que chegam no movimento espírita mais adulto. Eu cheguei praticamente com 6 anos, eu comecei a participar do movimento espírita de Além Paraíba, porque meu pai já era espírita. Então, eu não passei por escola nenhuma. Outros vieram de outras religiões, também continuaram e fizeram o seu trabalho. Mas eu falo assim, não é porque eu comecei cedinho que eu aprendi tudo, não. Não, estou aprendendo ainda. E tem hora que a gente fala assim, puxa vida, eu li isso aqui, mas agora que eu estou entendendo o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo. Por quê? O nosso aprendizado ele é constante. A gente não sabe o que a gente trouxe, né, das nossas encarnações passadas. Não sabe em termos, né? Porque a gente tem uma ideia do nosso interior, daquilo que aflora quando a gente às vezes não fala, mas pensa, né? Às vezes a gente, diante de uma situação, tem gente que solta um palavrão. Eu não aprendi a falar palavrão. Talvez seja, inconstitucionalissimamente, seja um palavrão. Mas se você não aprendeu a falar, que tem gente que solta cada coisa assim, mas passa a ser um hábito. E a gente, às vezes, tem que procurar fazer os bons hábitos. Às vezes a pessoa se torna assim, a pessoa fala assim, mas se a pessoa só sabe falar assim, é uma característica de onde ela está, de como ela conviveu, com quem ela conviveu. A gente também não pode criticar muito, mas a gente deve policiar a nossa fala, para que a gente não ofenda as pessoas, para que a gente não crie obstáculos na caminhada, para que a gente procure falar o que é bom, trazer as boas palavras. Às vezes a gente fala assim, isso não tem nada a ver com a pessoa ser alfabetizada ou não, porque às vezes a pessoa não é alfabetizada, mas nesta encarnação. Mas aquele espírito que ali está, ele já traz a sua bagagem. Ele não é analfabeto. O espírito não é analfabeto. O espírito já traz a sua condição, já traz o seu aprendizado. Muitas vezes, dependendo do tipo de atividade que ele vem exercer em cada etapa, ele não mostra aquilo que ele é. Então, não é porque ele, às vezes, está numa condição de não falar bonito ou falar corretamente, que ele seja alguma pessoa que não tenha capacidade. Então, a gente tem o cuidado, principalmente, de olhar as pessoas com um olhar de carinho, de benevolência, como a gente gostaria que as pessoas olhassem para a gente também, não é? Então, eu falo assim, eu não posso ser arrogante, falar com as pessoas de uma forma, e se a pessoa falar errado, eu achar censurar, de maneira nenhuma. Por quê? Porque cada um traz as suas características, a gente tem que respeitar, a gente tem que acolher, né? Nós somos uma fase que a gente tem que abraçar as pessoas como elas são, como elas estão, né? Envolver com carinho, com serenidade. Então, por isso que a gente tem que entender que essa pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho, que são as chagas que atrapalham a nossa caminhada. O egoísmo e o orgulho. Chagas tristes ainda, que nós trazemos, né, da nossa bagagem anterior. E ela ainda se apresenta muitas vezes de forma gritante, outras vezes a gente consegue controlar, né, mas ela se apresenta para nós para a gente trabalhar isso. Então é importante que a gente entenda dessa forma e passe a olhar as pessoas, passe a tratar as pessoas com atenção, com carinho, procurando entender o contexto da situação. Essa comparação, né, que faz aqui, ela poderia parecer injusta, né, para tomar a criança como símbolo de pureza. Consideramos que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer para a vida corpórea as imperfeições de que se não tenham despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. E a gente vê aqui, quem apresentou para a gente verdadeira pureza? Que é o espírito mais perfeito que nós temos exemplo. É Jesus, para nós é Jesus. Né? Que ele veio mostrar realmente como deveria ser a nossa caminhada, qual o objetivo da nossa caminhada. Porque nós estamos nessa fase, nós estamos no mundo de provas e expiações ainda. Nós não vencemos essa situação. Nós não podemos querer ir para outros mundos mais elevados se não tivermos condição para isso. Né? Nós temos que ficar aqui e aproveitar enquanto estamos aqui para aprender
para praticar, para exercitar, para que amanhã, quem sabe, depois que a gente desencarnar, né, a gente vai conseguir, né, se elevar um pouquinho. Mas vai depender da gente, né? A gente tem o nosso anjo guardião, que é o companheiro amigo que nos acompanha na encarnação, temos os amigos espirituais que acompanham na nossa caminhada, mas eles não fazem o trabalho por nós, eles nos auxiliam, nos orientam, estão ali vibrando, né, quando a gente está com os pensamentos desequilibrados, eles querem que a gente entre no caminho certo, mas eles não podem nos obrigar, eles têm que nos secundar, eles estão ao nosso lado. Se a gente cair, eles estão ali para nos ajudar, né? Mas nós é que temos que tomar a decisão, porque senão seria fácil, né? A gente, é igual a gente fala assim, quando a gente desencarnar, a pessoa chegar, eu me arrependo de tudo que eu fiz e está tudo zerado. Não é dessa forma que faz. Nós temos que reparar o que foi feito de errado, de desequilíbrio. E nós temos que reparar. Isso é importante. Isso a gente tem que, assim, que trabalhar isso na gente. Que seria muito fácil, né? A gente fala isso, repete nas casas. Igual se a gente chegasse aqui, fizesse uma bagunça aqui, né? Gente, vocês desculpa, eu estava nervosa, e não sei o quê. E sair e vou embora, ué. Mas é a bagunça que eu fiz. Eu não vou deixar para a turma arrumar, né? Não, a casa tem os trabalhadores que arrumam, mas quem fez a bagunça? Fui eu. Então, eu que tenho a obrigação de consertar. Então, assim, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, nós temos que consertar. Não é simplesmente, quando a gente for falar alguma coisa, vamos pensar antes. Se aquilo que a gente está pensando em falar, se a gente gostaria de ouvir, falando para a gente. Então, dessa forma, a gente vai... Muitas vezes a gente macia um pouco, mas às vezes no nosso furor, no nosso ódio, na nossa raiva, a gente joga para fora aquilo que está incomodando. Mas a gente esquece que a gente magoa as pessoas, que a gente agride, né? Então, é importante a gente ter essa capacidade de perceber que a nossa caminhada ela é paulatina. Nós não damos um salto imenso, a não ser aqueles espíritos que já reencarnam com uma bagagem, fazem um trabalho edificante. Então, eles têm uma característica diferente. Por quê? Porque eles já fizeram esse aprendizado. Nós precisamos ainda. Eu falo nós olhando para mim, tá, gente? Não estou falando que eu tenho que oferecer que nós estamos na sala de várias pessoas, cada um com as suas características. Muitos com capacidade, outros também. Então, a gente assim, nós não somos ruins de tudo. Nós temos a nossa condição, mas ainda a gente não consegue vencer. Mas, então, que a gente possa olhar, né, nesse sentido. Mas, considerando que o espírito da criança já viveu, por que ele não se mostra desde o nascimento tal qual é? Assim, o espírito já, né, já viveu. Por que ele não chega logo e fala, né? Eu sou assim, né? Ou mostra. Aí a gente vê que tudo é sábio nas obras de Deus, como os espíritos nos ensinam, né? A criança necessita de cuidados delicados que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E assim deveria ser, para cativar a sua solicitude. Isso aqui é muito interessante, né? A gente fala assim, bem, se a gente já traz uma bagagem, deveria, né, demonstrar. Mas é o que nós colocamos aí, dependendo da atividade que eu tenho que fazer nesse momento, eu não apresento tudo que eu trago, ou só apresento aquilo que eu consegui conquistar, né? Dependendo da condição do espírito que está encarnado. Aí ele coloca assim, a criança necessita de cuidados delicados que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Hoje eu colocaria a ternura paterna também. E se a gente for fazer uma comparação, antigamente, era assim, eu lembro assim, eu vou falar assim da minha experiência, que o meu pai falava com a minha mãe assim, as meninas você orienta, os meninos eu oriento. O que a gente fazia? Quando a gente queria alguma coisa, só ia na mãe, o pai ficava de lado. A gente não, né? Apesar de a gente conviver e tudo, ter a solicitude, ele era carinhoso com a gente, ele chegava na hora que ele chegava para jantar, a gente vinha, sentava no colo dele, era aquele um pouquinho para cada um, né, aquela coisa toda, nós tivemos esse carinho. Mas a gente não dava aquela importância que deveria ter dado mais. Por quê? Tudo que a gente queria, a mãe que... E quando acontecia alguma coisa que saía fora do contexto, quem que era puxar a orelha era a mãe. Mas não estava sob a sua responsabilidade? Ou se não falasse, a pessoa sentia isso, né? E às vezes acontece, né? Toda família acontece os reveses da vida de várias formas. E às vezes a pessoa fica assim, mas qual é o correto?
correto não seria os dois estarem juntos, participando, os dois compreendendo tudo, né? Mas, assim, a gente entende que isso também, na época antiga, era assim. Mas hoje muda tudo. Hoje eu falo que hoje a ternura paterna, muitas vezes eles estão além da ternura materna. Porque muitas vezes são os pais que estão ficando com as crianças hoje em dia. Muitas vezes. Ou tomam conta também, né? Ajudam também nesse contexto. Houve uma mudança muito grande, e isso é importante. Nós temos um exemplo de uma companheira nossa, que ela casou com um rapaz, que era um pouco mais novo do que ela, e ela tinha um trabalho. E ele não tinha um trabalho tão remunerado quanto o dela. Então, o que ele fez? Ele foi ficar tomando conta dos filhos. E era assim, muito bom de ver, apesar de ele ter desencarnado muito cedo, mas ele tinha um carinho com as crianças, né? Uma coisa assim, muito interessante, que aquilo ficou marcado. Hoje já estão, os filhos já estão adultos, formados, né? São crianças excelentes, né? Aquele trabalho que veio de uma família também, de um contexto espírita, todos trabalharam, os avós, todos nesse sentido. Então, eles tiveram essa oportunidade do aprendizado. Mas a gente vê assim, mas se trabalhar junto é melhor. Cada um conversando, não é criticando o outro, não é assim que faz, né? Vamos conversar, vamos sentar. Hoje em dia já não se dá mais para essa questão do castigo, essa brabeza que era antigamente. Tem que ser uma coisa mais suave, conversa mesmo, porque são espíritos que já estão numa fase de maior entendimento. E eles podem acompanhar nesse contexto toda essa colocação que é feita, né? E o que a gente coloca aqui outra vez também é: ela não poderia dispensar o mesmo devotamento se, em vez de uma graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. Se a criança se apresentasse de imediato como ela é, seria muito difícil, né? Porque quantos desafetos nós vamos encontrar no dia a dia, a gente vai embalar, né? Vai trazer no colo, vai beijar. E se a gente soubesse quem está ali, será que a gente teria essa capacidade? Já teria vencido, né, a nossa rejeição? Às vezes a gente nota que não. Às vezes acontece, por assim, uma questão da pessoa não ter assim, a capacidade do entendimento, e ele, às vezes, vai ser mais duro, puxar mais a orelha do outro. Mas a gente vai entender assim, que quando a gente tem esse contexto que a doutrina coloca, o ensinamento que ela vai colocando, a gente olhar, né, ter aquele olhar, não é o olhar de severidade, é o olhar de aprendizado, é o olhar de maturidade, o olhar de carinho, o olhar de abraçar mesmo. A gente vai entender que aquele espírito ali é uma necessidade nossa. Aqueles que estão conosco é uma necessidade nossa. E vem junto nesse contexto, tá? Porque senão, se não viesse na mesma família, a gente nem olhava para aquela pessoa, né? Mas o que acontece às vezes quando numa família os amigos são mais amigos do que os próprios irmãos, né? Por isso, porque aqueles espíritos são afins, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é um parente mais distante, ou às vezes é um desconhecido, né, que chega no local, e às vezes as pessoas se identificam, porque são espíritos afins, né? Têm os mesmos sentimentos, aquela mesma capacidade de entendimento, e às vezes se tornam grandes amigos, né, dessa encarnação. Quer dizer, então esse contexto que abraça as pessoas. E esse aprendizado que nós precisamos olhar, precisamos perceber e procurar da melhor forma possível entender e olhar para a gente, né? Que a gente fala assim, a família do fulano é tão bom, todo mundo está harmonizado, tá tudo. Por quê? Porque ali houve um contexto de harmonização. Mas se às vezes eu estou numa família, eu não quero compreender aquele outro, só porque eu falei uma coisa e ele não entendeu, nós brigamos. Aí a gente fica de mal, não quer ver nenhum na cara do outro. Não é dessa forma. Então a gente, quando a doutrina nos chama ao entendimento, é para a gente olhar para isso. Às vezes, gente, não é fácil não, às vezes é difícil. A gente não sabe o ontem, né? Isso assim, perdoar, você tem que perdoar, mas você sabe o ontem que essa pessoa trouxe? Então vamos trabalhar, você se esforça para entender aquela pessoa, pelo menos, né? Se não amar ainda, com carinho, com entendimento, mas de não odiar, de não querer mal, né? E se isso for sendo trabalhado desde pequeno, for sendo orientado,
vai chegar um momento que aquelas coisas vão passando. A gente vai vencendo. Mas esse contexto a gente precisa, né, saber. Por quê? Se a gente viesse a conhecer o passado desses companheiros nossos, ia ser muito difícil mesmo. Não teríamos condições, né? Então, que a gente possa entender, né? E fala aqui que, aliás, é necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia existir uma atividade muito grande do espírito, como se vê em indivíduos muito precoces, né? Às vezes a gente não podia ter toda essa bagagem, ela tem que ser mostrada aos poucos para não criar uma tensão muito grande. Às vezes, crianças pequenas, às vezes tem uma capacidade, mas a criança é precoce, tem uma capacidade, chega, a criança que não sabe nem andar, nem falar direito, já sabe tocar piano, já sabe falar alguma coisa, sabe fazer determinadas coisas, são características do passado. Ela não aprendeu aqui agora. Aí mas falaram assim, mas é porque a mãe morou perto de alguém que tocava piano. Assim, seria, então, se a gente morasse perto de alguém que fizesse alguma coisa, então a gente só ia aprender aquilo, não. É aqui da bagagem que a pessoa já traz, né? Pode ser que essas influências aconteçam para realçar ou piorar a nossa situação, mas esse aprendizado é nós que fazemos, espíritos, nós espíritos que fazemos esse aprendizado. E a caminhada também é nossa, porque o mérito também tem que ser desse trabalho que a gente vai realizar. Porque senão seria sempre o mérito de uma coisa que a gente não teria valor, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. É por isso que o espírito, ao se aproximar da encarnação, entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência terrestre tudo aquilo que possa entravar. O seu passado, no entanto, reage sobre ele. Ele renasce melhor, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, isso aí realmente, olha, a gente fala assim, quando vai acontecer a encarnação, o espírito ele vai como se ele estivesse sendo encolhido, vamos dizer assim, né? O espírito é moldado, foi como se ele estivesse sendo encolhido. Então, para ele ficar como se estivesse numa redoma, vamos dizer assim, para conter toda aquela informação que ele já traz, né? Para durante aquele período ele ser trabalhado. Então, aquilo que ele traz não se aflora de uma forma assim tão espontânea. Apesar do que alguns já apresentam, né? A gente fala das crianças prodígios, essas coisas, eles já apresentam essa condição, mas aí a gente fala da condição espiritual. Mas, na maioria das vezes, é para que aquele espírito vá observar tudo aquilo que acontece à sua volta e receba as informações positivas. Por quê? Para quando ele tiver a capacidade do entendimento, ele saber trabalhar. Porque esse período da infância, ele é necessário para isso, né? Aí fala que o passado vai reagir sobre esse espírito, de todas as formas, mas quando ele está orientado, quando ele foi assistido pelos pais, quando ele é encaminhado desde cedo para as atividades do bem, do que aquilo que é correto, então ele vai sendo moldado. E isso tem um valor muito importante, uma razão muito maior ainda. Porque mais tarde, quando ele se assenhorar de si, quando ele for tomar as rédeas da sua vida, ele vai ser um espírito melhor, ele vai fazer uma trajetória melhor. Ou não, dependendo de como foi esse contexto para ele, tá? Então ele fala assim, a partir do nascimento, as suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, tá, entre aspas isso aqui, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil as tarefas impostas aos pais. Então, esse período infantil, ele tem esse valor,
Aquele espírito não se mostra como ele é realmente, ele está ali como se fosse enclausurado, mas atento a tudo que está sendo colocado. Então, é o momento da gente colocar tudo aquilo de bom, né? É trazer para a escola de evangelização, é falar palavras, não falar palavras, né, desequilibradas, é procurar conversar, é procurar agir de uma forma, quando fez alguma coisa que não devia, a gente não ser impulsivo demais no castigo, a gente saber orientar, falar assim, ó, você vai ficar sentado aí para você pensar um pouquinho daquilo que você falou, quer dizer, umas coisas assim mais suaves, mas entendendo que assim, ó, tem que pensar um pouquinho, a gente tem que orientar nesse sentido, e por isso que a gente precisa trabalhar muito mais, porque às vezes nós não passamos por esse conhecimento na nossa infância, muitas vezes a gente não passou, né? Ou se passou, a gente não conseguiu, né? Eu falei, como eu falei, eu passei desde os 6 anos, alguma coisa tem que assomar, mas nem tudo, né? Nem tudo a gente ainda consegue vencer, porque a gente não sabe o grau das dificuldades que a gente traz, né? Então, essa colocação eu coloco para a gente aqui, por isso que a tarefa dos pais, trazer as crianças para a evangelização, em casa, fazer o culto do evangelho, ou juntar as crianças para participar também, conversar, ouvir a opinião delas, em determinadas situações, fazer um trabalho de interação, que isso a gente precisa fazer, gente, que o mundo aí, ele está num contexto, nós estamos num contexto de muita complicação, né? Apesar do avanço tecnológico, né? Tudo chega assim, tchum, e a gente tem que estar atento com as coisas que chegam, conforme eles estão recebendo essas informações. Então, a gente está sempre atento para orientar, para vivenciar isso, para falar de uma forma equilibrada. É um compromisso nosso. Às vezes a gente, né, nesse coisa das coisas de informação chegar muito assim, forte, a gente também fica meio perdido às vezes, porque a gente não conseguiu ainda entender muita coisa ainda. A gente ainda está naquela, né? Quando eu brinquei, ele perguntou se queria, eu falei, eu não sei mexer em nada de internet, não mexo, não sei, não aprendi datilografia na época, né? Então não sei, e não aprendi também. Não aprendi, na época as condições não usavam bem. Tentei fazer um curso, mas também fui fazendo um curso na APAE. Minha filha trabalha na APAE, eu fui fazer um curso na APAE. Chegava aquele garotinho pequititinho, chegava, papá, e eu ficava só olhando. Só quando o rapaz chegava que eu ia saber como é que eu tinha que mexer. Aí eu ficava com inveja daquelas crianças. Eu falei, gente, mas eu também nunca fui muito ousada para determinadas coisas. Então, problema meu, né? Que eu vou ter que conviver com a minha dificuldade. Mas aí a gente vê assim, que tudo isso é avanço que vai surgindo. Mas esse contexto de trabalhar, olhar, conversar, perceber o que está acontecendo, nós não podemos perder. Nós temos que estar atento a tudo. Escolher a hora certa para falar, conversar na hora certa. Se precisar, é um castigozinho, não aquele de espancar, né, gente? Aquele de bater, né? Mas de sentar na cadeira do pensamento, vai pensar um pouquinho, né? Também não é demais, não, para a criança às vezes ficar lá toda a vida e a gente esqueceu dela. Não, mas é para conversar, para entender, né? Que tem hora que ela também ela sabe que tem que estar no contexto. Ele não pode tudo também, né? Hoje em dia a criança acha que já pode tudo. Não, ele não pode tudo. Ele não pode tudo ainda, não. Ele tem que ter o tempo, né? É lógico que tudo hoje está mais avançado do que nos tempos passados, mas também tem um certo contexto. Então, a gente tem que acompanhar e procurar se entrosar para entender da melhor forma possível. O Espírito, pois, enverga... Então, essa tarefa é que imposta aos pais. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza. Então, isso é importante, esse contexto, né? Essa vez, sabe que esses testamentos vão chegando. Aí, gente, a gente pergunta o seguinte, assim. Qual a importância, enfim, do estado da infância? Qual que é essa importância mesmo?
Aí, nós vamos repetir ainda, proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Nessa fase é que se pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Lá no livro dos Espíritos, das perguntas 383, aquela parte que fala mais sobre a infância, traz todo esse contexto que a gente pode procurar e estudar para a gente saber como vai atender as nossas crianças, né? Então, a gente sempre está batendo nessa tecla que a gente tem que aproveitar, nós não podemos descuidar, nós não podemos só deixar para depois, não, é agora, é nessa hora, eu tenho que tomar rédea agora, eu tenho que falar agora, eu tenho que compreender agora, eu tenho que socializar com ele agora, eu tenho que fazer tudo agora. Porque amanhã, ó, tá? A coisa está num estudo, daqui a repente a gente vê, já está aí, a gente se assusta com os acontecimentos. Na fase da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Aí aquela parte difícil, né? Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Aí, a gente vê nessa forma, como a sabedoria divina é importante. A fase da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Então, nesse período infantil, ele está como que a gente fala numa redoma, com todo o conhecimento que ele já adquiriu, mas na fase da adolescência ele vai retomar, né? Aí quando às vezes é aquele anjinho, né, durante a infância, chega nessa fase, ele é o suprassumo do desequilíbrio. Por quê? Ou não foi bem aproveitado esse período para ser passado para ele, essas informações, ou aquele espírito era muito rebelde e não se comoveu ou se entendeu dentro daquele contexto. A mensagem muitas vezes foi passada, os pais se esforçaram, mas ele não deu ouvidos, vamos dizer assim, ele não percebeu aquilo, ou a sua capacidade de entendimento ainda não dava para vencer aquela dificuldade. Aí ele vai ser vai sofrer as consequências, lógico. Mas aí os pais podem não se considerar culpados de não ter aproveitado aquela oportunidade. Quando a pessoa tem a oportunidade e não faz, deixa que o mundo ensine, aí sim ele vai ser responsável pela situação que aquele espírito está também passando. Mas se ele fez tudo que estiver ao seu alcance, eu acho que o pai não vai ficar triste, não vai ficar alegre, né? O meu filho foi preso porque assim, mas eu ensinei o que era certo. Não, ele não vai ficar alegre, mas pelo menos ele fala assim, tudo que eu pude fazer, do meu entendimento eu fiz, compreendi, entendi. Mas ele não vai abandonar o filho. Ele não vai abandonar aquele filho. Pode ser não tão ostensivamente como ele gostaria, mas ele vai continuar nas suas vibrações, na condição dele poder participar, orientar, né? Mas esse aprendizado, nós temos que estar bem atentos conosco, tomar atitudes importantes, aproveitar enquanto é novinho, Porque a criança faz as coisas, todo mundo, que gracinha, que gracinha. Mas a gente tem que observar as gracinhas que são feitas. Porque, às vezes, dentro daquelas gracinhas, ele se mostra ou uma criança violenta, ou uma criança muito tímida, e a gente tem que trabalhar esse contexto para ele ser amparado nesses momentos. Né? Para ele não ficar muito acuado demais ou ser ostensivo demais. A gente tem que dar o freio. Então, o contexto a gente tem que acompanhar mesmo isso. Então, como vedes, desculpe, eu vou ler esse pezinho. Na fase da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Está tudo dentro desse contexto, gente. Quando a gente estuda a doutrina, quando a gente começa a observar as coisas, tudo está encadeado. E a gente tem que tomar conhecimento para a gente direcionar a nossa vida, aproveitando esses conhecimentos durante a nossa existência.
nos livrando das dificuldades, dos desequilíbrios, nos capacitando para a gente, né, ter firmeza para enfrentar o dia a dia nosso. É o trabalho, é a luta para conquistar os valores que precisa. A gente se refugia numa casa e nós estamos aqui protegidos pelos mentores amigos, pelos companheiros queridos, né? Aqui eles não entram. Eles são envolvidos para não entrar aqui dentro. Mas a gente, quando sai lá fora, né, às vezes fica lá fora esperando a gente sair de lá. A gente vem, toma um passo, né, a gente fala, ai, que bom que eu saí daqui, né? Mas se a gente pôr o pé lá fora e surgir alguma situação que a gente estrambelhou, aí o companheiro, oba, tô chegando. Nós demos a brecha. E aí, gente, isso a gente fala, isso acontece com todo mundo. Acontece com cada um de nós. Já vivenciaram o trânsito, né? É o local mais fácil da pessoa, né, se desequilibrar. Então a gente tem que ter um cuidado imenso. Não é só para as crianças, é para nós adultos também. A gente fala assim, eu faço palestra, eu faço, mas amanhã eu posso fazer uma coisa que não... Nossa, aquela pessoa fez isso. E cadê a doutrina? Porque a gente... Deus equilibrou. A gente não vigiou como deveria, né? Às vezes a gente está só falando, mas não está estudando, não está vivenciando. Por isso que a gente fala que a palestra primeiro é para a gente. É para a gente tomar conhecimento, e tem hora que a gente fica assim, puxa vida, será que eu vou ter capacidade de falar isso aqui, se eu ainda não faço? Mas a gente fala primeiro para a gente, né? E tem que falar alto para a gente se ouvir melhor também. Mas é um aprendizado, né? Mas quando a gente... Opa, eu caí, então tem que levantar, tem que dar a volta por cima. Não é ficar lamentando, e agora... Vamos dar a volta por cima. Vamos continuar o trabalho, vamos lá, vamos refazer aquela caminhada, vamos refazer esse contexto. É um aprendizado, gente. É um aprendizado nosso. Todas as virtudes têm seu mérito, porque são todas sinais de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a virtude... Peraí, vou colocar isso aqui. Todas as virtudes têm seus méritos, porque todas são sinais de progresso. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, quando a gente está entendendo esse contexto, pautando a nossa vida dessa forma, a gente vai cair sim, vai dar o escorregão, mas vai continuar, vai caminhar. Até aquele momento em que a gente vai passar por uma situação, não quer dizer, opa, já consegui vencer essa parte. Mas é perseverança sempre. É entendimento sempre. A gente fala assim, é difícil, né? Parece que a gente não sossega, né? Mas por quê? É trabalhar o pensamento. Porque se a gente tiver com o pensamento equilibrado, as coisas caminham. Mas no contexto do nosso mundo, né? Se a gente liga a televisão, a gente vê guerra, a gente vê desordem, a gente vê todas as calamidades acontecendo. E quanto tempo a gente fica vendo televisão? A gente já parou para pensar? Quanto tempo a gente fica vendo? Ou a gente não vê? Eu sou da opinião assim, para mim, eu vou assistir aquilo que eu quero assistir. Lógico. Mas tem certas coisas que eu não gosto de ver. Eu não tenho condições mais hoje de ver um filme de violência, porque eu não sinto vontade mais. Então eu prefiro não ver. Eu, quando era criança, eu gostava de assistir filme de suspense. Mas era aquele filme que dava aquele susto, né? Aquela coisa assim, vai acontecer aí, depois muda. Mas hoje em dia está uma coisa assim muito, né? É como se antigamente começava um desenrolar, né? Assim, é como se a pessoa fosse esganar o outro, mas acabava ali. Hoje não mostra esganando, fazendo. Então, não dá para fazer. Eu não dá para ver isso. Aí eu vou ver aquelas coisas que tragam uma coisa melhor. Aí a gente vai lá ver uma aula de culinária, né? Como é que faz um bolo gostoso, né? Como é que faz? É lógico que de vez em quando a gente vai para o mundo, né? A gente volta para a relação do mundo. Mas a gente tem que... Se a gente não está conseguindo vivenciar isso aí, tem que sair, porque senão a gente fica apavorado. Senão a gente vai desligar a televisão, vai desfiar debaixo do cobertor e não quero ver o mundo mais. Mas nós estamos encarnados aqui, né?
É esse mundo que a gente ainda merece. Então a gente tem que trabalhar, então a gente tem que se esforçar mais. Então vou procurar, vamos trabalhar só, vou ver aquilo. Se eu não tenho capacidade de ver isso, eu não vejo. Não sou obrigada a ver. Posso me dar esse direito, eu não sou obrigada a ver. Quem gosta de ver, vai ver. Né? Então vou ver aquilo que eu gosto. Então é uma maneira da gente melhorar isso daí. Mas a gente trabalha no contexto, né? De a família tem várias situações, né? A gente tem que estar sempre, né, procurando aquele lado melhor. Mas manter sempre, né, nosso pensamento, pedir ajuda dos amigos espirituais, para a gente poder não ser envolvido de tamanha forma, né, gente? Aí quando Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, palavras profundas na sua simplicidade, elas não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também às almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Olha que beleza, né? Aí criancinha não é só no contexto de criança mesmo, né? Mas em toda situação que a pessoa está sendo envolvida. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. O convite de Jesus é para todos nós. Ele é direcionado para todas as criaturas, cada um no seu grau de entendimento. Então, que é para todo mundo, mas cada um no seu grau de entendimento. Os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Então, nesse contexto que está a infância, né, ela adormecida ainda, então essas influências ela ainda não consegue captar ainda, né? Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos, de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. E hoje a gente estende dos pais também, que eu falo que hoje os pais têm uma vivência muito maior nesse sentido do que tinha antigamente. Né? Então, é para todos, não é só para as mulheres. As mulheres, principalmente, por esse compromisso da maternidade. Mas os homens também, pelo compromisso da paternidade. Né? Então, é importante estar juntos, caminhar juntos nesse contexto de entender. Né? Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Que, por sua vez, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então, esse convite que ele faz sempre é para atender a todas as criaturas. Não é só pegar a criancinha, mas a todos nós que estamos gravitando pelo mundo, nesse conceito de entendimento. A ação viril está empenhada. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na universalidade. Isso é real, minha gente. Então não é aquela coisa de antigamente obedecer porque eu estou mandando, porque eu estou falando, porque eu sou autoridade, não. É entender porque eu estou compreendendo que deve ser dessa forma, que assim é melhor. Não vou fazer porque não é o correto. A gente tem que ter a nossa opinião, mostrar o entendimento que nós estamos recebendo. Porque o nosso mundo está evoluindo. Nós estamos saindo desse contexto de provas e expiações para o mundo de regeneração. Muitos já são transferidos. Dependendo da maneira como eles estão sendo trabalhados aqui e vencendo as suas dificuldades, eles já não ficam mais aqui. Não tem a necessidade mais, porque eles já estão sendo transferidos, de acordo com o seu entendimento. Né? Então, nós estamos sendo trabalhados. Então, à medida que a gente for conquistando esses valores, né, a gente fala assim, até no contexto aqui, né? Mas quantas pessoas que já passaram por aqui que já desencarnaram? Né? Se a gente for pensar, tem gente nova, tem gente que já voltou, tinha parado, voltou, tem um contexto. Mas, e esses espíritos, para onde foram esses que desencarnaram? A gente não sabe, não vou falar, foi para lá e para cá. Não, foram para onde eles tinham condições de ir.
Se tiver condição de avançar, vão avançar. Se não tiver, ele vai para uma outra situação dentro do contexto do entendimento dele. Mas ninguém fica desamparado. Isso a gente tem a certeza, ninguém fica desamparado. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade. Aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Todo esse conhecimento que a gente vai aprendendo, esse conhecimento que está sendo mostrado para a gente, é para a gente trabalhar esse contexto, é para vivenciar isso aí, né? Deixai que venham minhas criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai que venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, bem o sei. Que a tua mão se abata sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, tem piedade da sua frágil criatura. Dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do teu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo que possa macular a sua pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voeja nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se do seu elemento de vida no seio do Senhor. Esse é um espírito protetor, uma mensagem de Bordeaux, 1861. Então, é um convite que faz para nós, né? Convite para nós realizarmos a nossa transformação com alegria, com serenidade, procurando, dentro dos postulados que a doutrina nos oferece, a gente valorizar esses momentos, todos os momentos. Não importa se vamos cair, não vamos cair, mas a gente vai levantar. Vamos ter essa certeza, porque quando a gente estiver diante de uma dificuldade, quando se apresentar uma dificuldade na nossa vida, o que a gente faz, hein? Pega um livrinho desse aqui, ó, abre e dê uma página. Tenho certeza, né, que ela vem trazer para nós esse contexto maravilhoso. O irmão leu aqui a mensagem do livro da... Vida Feliz. É o meu livro de cabeceira. Eu estou falando assim porque eu falei assim, tem hora que a gente esquece, mas todo dia eu leio uma página desse livro antes de levantar. E quando chega no final, eu volto lá outra vez. E é sempre assim, pelo menos para a gente acordar com uma mensagem, que é uma mensagem curtinha, mas que ela mexe com a gente. Então, eu falo assim, eu adotei esse livro de cabeceira. Tem outros, né, na mesa também. Mas esse é para quando eu acordo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu leio, para a gente já abrir os olhos, já se preparar para levantar, com alguma coisa pequenininha, mas que nos segure diante das situações que nós vamos enfrentar. A gente agradece o carinho de todos. É uma alegria enorme estar aqui. A gente já esteve várias vezes aqui.
É um prazer, né? A gente se sente acolhido, é muito bom. E a gente agradece por esse carinho, a nossa cidade lá de Além Paraíba, na nossa casa espírita, né? A União Espírita Cristã, que é a nossa casa. É uma casa pequenininha, o Davi conhece, mas eu tenho certeza que ela é muito acolhedora, né? A gente se abraça, a gente procura estudar também, somos caminhantes, né, desse trabalho de aprendizado, e queremos crescer cada vez mais. Que a paz esteja com todos. Muito obrigada.